Jó 19:25 está escrito assim, olha: porque eu sei que o meu Redentor vive. Só aqui a gente já poderia passar a manhã toda falando sobre essa fala de Jó. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Verso 28. Na verdade, que deveis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Amém? Vamos lá, queridos? Que Deus abençoe você que está chegando. Jó capítulo 19, a partir do verso de número 25. Essa que é uma das respostas de Jó aos amigos que estão ali em diálogo com ele. Boa parte do livro de Jó é esse diálogo entre os amigos falando e ele respondendo a todas aquelas acusações. Mas nós vamos nos deter apenas no verso de número 25 do capítulo 19, que ele dá uma resposta que nos ensina e ao mesmo tempo nos inspira. Por quê? Veja que Jó havia perdido tudo. Jó não tinha mais nada. Jó sai de alguém de muito status, de uma condição financeira muito boa, a zero. Perde tudo. Não sobra nada. E então aparecem os amigos. E uma das questões dos amigos para Jó é: olha, a gente observou tudo o que aconteceu na sua vida, e a única maneira disso estar acontecendo com você é de ter algum pecado. Deve ter algum pecado escondido aí, é por isso que está nessa condição, né? Então, tudo gira em torno de se descobrir o porquê aquilo está acontecendo com Jó. Agora, abrindo um parênteses aqui, um pequeno parênteses, isso é extremamente importante. Você observou que quando o diabo vai tocar em toda a estrutura de Jó, ele toca, presta atenção nisso, olha. O diabo toca na saúde de Jó, o diabo toca nos filhos de Jó, o diabo toca nos bens de Jó, mas o diabo não toca na esposa de Jó. Você já percebeu isso? Então eu vou repetir. O diabo toca nos bens, o diabo toca nos filhos, o diabo toca na saúde, mas o diabo não toca na esposa de Jó. Por que o diabo não toca na esposa de Jó? Esse é um ponto interessante. Deus não deu autorização para que o casamento de Jó fosse tocado da mesma forma como fora todas as outras áreas da sua vida. Olha como o casamento
é importante. Você pode perder tudo. Tudo você pode perder. Mas se você tiver um casamento alicerçado em Cristo Jesus, você tem o caminho para a restituição. O problema, preste atenção, o problema é que nós não pensamos no casamento como esse ponto inicial de restauração de Deus. Jó perdeu os bens, mas se tiver um casamento alicerçado, pode tê-los novamente. Jó perdeu os filhos, mas se tem um casamento alicerçado, pode tê-los novamente. Jó perdeu a saúde, mas se tem um casamento alicerçado, pode tê-la novamente. E aí talvez você diga assim: ah, pastor, mas por quê? Olha só, Deus disse para o diabo: você pode tocar em tudo de Jó, poupa-lhe, porém, o fôlego de vida, não tire a sua vida. Não foi isso? E aqui está o segredo de uma só carne. Quando Deus disse a Jó: não tire a vida de Jó, a esposa estava dentro dessa palavra, porque era uma só carne. Isso é um casamento. Quando Deus disse ao diabo: não toque na vida de Jó, a vida de Jó incluía sua esposa e ela permaneceu intocável durante esse tempo. Se nós entendêssemos o que é ser uma só carne, meu Deus. Você que é casado, você que é casada, você precisa entender o que significa ser uma só carne. Não se trata de uma aliança apenas. Não se trata de um documento assinado. Vai além disso. Vai muito além disso. Mas ok, voltando aqui, não é o assunto da nossa manhã esse. Talvez um dia a gente fale sobre isso. Mas Jó havia perdido tudo. Os amigos estão acusando. E no meio desse embate de acusações e respostas, Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Meu Deus. Irmãos, presta atenção. Eu sei que o meu Redentor vive quando eu estou prosperando, quando está dando tudo certo, quando tudo na minha vida vai bem. É facinho de falar. Qualquer pessoa fala, o ímpio fala. Qualquer um. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é fiel. Isso qualquer pessoa. Agora, eu sei que o meu Redentor vive quando eu perdi os meus filhos. Eu sei que Deus é bom quando o meu casamento acabou. Eu sei que Deus é fiel quando a enfermidade chegou na minha vida. Isso é só para quem realmente tem uma vida em Cristo Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Talvez essa manhã, essa seja a declaração que você precisa fazê-la.
Sabe aí onde você está, levantar as suas mãos, independentemente da circunstância e do problema que você está enfrentando, levantar as suas mãos e declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu não é pelo que eu estou vivendo agora, não é pelo que eu estou passando agora, é porque eu sei que Ele vive. Deus não está morto, Deus não está ausente da minha vida, Ele vive. E se Ele vive, Ele cuida, Ele zela, Ele transforma, Ele muda, Ele capacita, Ele prospera, Ele sara, porque esse é Deus. Eu sei que Ele vive. Para algumas pessoas, Deus está longe, distante. Para outras pessoas, Deus está morto. Para outras, Deus não existe. Para algumas, Deus tem filhos prediletos. E eu quero lembrar você, Ele vive. Ele vive. Tirar de dentro da angústia da vida uma das declarações mais lindas que nós temos na Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor não está longe. Eu sei que o meu Redentor não se esqueceu. Eu sei que Ele está vivo. Meu Deus. Meu Deus. Eu sei. Do meio da dor essa manhã, eu sei que o meu Redentor vive. No meio das lágrimas, eu sei que o meu Redentor vive. No meio das crises, eu sei que o meu Redentor vive. No meio das dificuldades financeiras, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Ele está vivo. E que por fim se levantará sobre a terra. Meu Deus. E depois de consumida minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Irmão. Já estava sendo consumido por uma enfermidade terrível. Já estava sendo consumido, vivo por uma enfermidade, mas ele disse: ainda que seja consumida a minha pele, eu verei a Deus na minha carne. Eu sei que o meu Redentor vive, é uma declaração forte, mas aquele Redentor que vive, eu ainda o verei. É ainda mais extraordinário. Porque veja, não basta crer que Ele vive, eu quero vê-lo. Mas não é apenas um desejo, é uma convicção, eu verei a Deus. Quando você está estudando, você descobre que o livro de Jó, ele tem uma narrativa muito antiga. Os fatos do livro de Jó é muito antigo.
E ele está dizendo: eu verei a Deus. Não tinha Bíblia, não tinha pastores, não tinha sacerdotes aqui, não tinha ninguém para instruí-lo. Ninguém. E ele está dizendo: eu verei a Deus. Ele vive e eu o verei. E aí, olha o verso de número 27, porque o verso de número 27 é algo extraordinário, que ele diz: vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos verão a Deus. Não é os de outros. Porque quando você está passando um momento difícil, geralmente, alguém quer te mostrar um Deus que você não está vendo. Então as pessoas chegam e dizem assim: calma, fica tranquilo, Deus é bom. Né? Ela está falando sobre um Deus que ela enxerga. Jó está dizendo: não é ver a Deus pelos olhos dos outros, é ver a Deus pelos meus próprios olhos. É contemplar a Deus pelos meus olhos, não é pelos olhos dos outros. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai te dar experiências. Grava isso. Deus vai te dar experiências de contemplação. Você vai conhecer a Deus não de ouvir falar, mas de ver com seus próprios olhos. Isso muda a nossa fé. Isso muda a nossa vida. Porque uma coisa é você ouvir falar que Deus faz, que Deus é. Outra coisa é quando você o vê. Só que você percebeu? O ver com os meus olhos é um resultado. Eu sei que Deus está vivo. Eu sei disso. Independente da situação, eu o verei. Percebe isso? As pessoas ficam: pastor, mas eu não vejo Deus. Claro que não vê. Por que não vê o Senhor? Porque está faltando a convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Sem essa convicção não há como ver o Senhor. Sem essa convicção não há como enxergar a Deus. Não adianta. Porque não é um esforço, é uma convicção. Quem não tem essa convicção vê a Deus através dos olhos dos outros. Eu posso te falar sobre Deus, mas você vai conhecer um Deus na minha perspectiva, e eu não quero isso. Eu quero que você conheça Deus pelos seus próprios olhos. Que você tenha as suas experiências e você o veja. E você possa voltar aqui e dizer: pastor, eu vi o Senhor. Pelos meus próprios olhos. Eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. Uau! Ó, o Lucas está por aqui. Lucas, esse é texto para uma canção. Eu ia cantar aqui, mas se eu começar a cantar, vocês vão tudo embora. Mas eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei.
Meu Deus. Esperamos por esse dia em que os nossos olhos verão o Senhor. Esperamos ansiosamente por esse dia. Meu Deus. Estamos olhando demais para o problema e perdendo foco. Estamos olhando demais para a circunstância e perdendo foco. Estamos olhando demais na direção errada. Mas eu quero convidar você essa manhã a olhar para a direção correta. Quem está olhando na direção correta vai enxergar Deus em tudo. Tudo. Quem olha na direção correta enxerga Deus em tudo. Tudo. Quem está olhando na direção errada não enxerga Deus em nada. Em nada. O glória. Aleluia. Queridos, estamos encerrando aqui a devocional de hoje.